Hello everyone! Aqui é a Teacher Carol Pinho e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Simple Past. O Simple Past faz parte de um grupo de tempos verbais que tratam sobre o tempo passado no inglês. So, let's get down to business. Simple Past fala de tempos específicos no passado, ou seja, eu tenho que informar, ou na minha frase, ou no contexto da conversa, quando a ação ocorreu. Ok, Carol, então eu não preciso em todas as frases repetir o tempo verbal, certo? Repetir o período da frase. Não precisa. Por exemplo, se a pessoa me perguntar o que você fez ontem, eu não tenho que responder que eu fui ao shopping ontem, visto que a pergunta da pessoa já especificou o tempo da minha conversa. Então, eu posso responder apenas, eu fui ao shopping, ok? Vamos lá. Quando a gente fala de tempo específico, a gente está falando que temos que informar quando a ação ocorreu. Por exemplo, I visited my family in 2019. Ou I went to London in 2017. Quando eu digo que eu visitei minha família em 2019 ou que eu fui para Londres em 2017, eu estou tratando de tempos específicos. Ou seja, o meu ouvinte sabe quando essas ações ocorreram, ok? Beleza. Então, a gente vai ter que falar sobre tempo específico. É só isso, teacher? Não, infelizmente não. Esse período que a gente está usando na frase, ele também precisa ser um período fechado. Um período que terminou. Tá, Carol, então se eu quiser falar que eu tomei café hoje, eu posso usar Simple Past? Não, você vai ter que usar o Present Perfect, que é a conversa do nosso próximo vídeo, do nosso próximo podcast, certo? Então vamos lá. A gente vai falar sobre um tempo fechado, ou seja, ontem, antes de ontem, semana passada, ano passado, 10 anos atrás, né? Yesterday, last week, 10 years ago, last year. Eu tô falando sobre períodos que começaram e terminaram no passado. Então vamos entender um pouquinho melhor. A gente precisa falar o período específico e além de ser específico, esse período precisa ser terminado. Por exemplo, my daughter was born in 2000. A minha filha nasceu no ano 2000. Tá ótimo, porque 2000 é um período que eu estou informando e esse tempo já acabou. O ano 2000 já acabou. Então tá, vamos falar um pouquinho sobre estrutura. Lembra da lista de verbo? Aquela que todo mundo morre de ódio, de medo? Essa daí mesmo. Ela tem 3 colunas, certo? O infinitivo, o passado e o past participle. Quando a gente faz frases com o Simple Past, a gente usa a segunda coluna do verbo, ok? Então, o go vai ser went, o see vai ser saw, o make vai ser made. Os verbos regulares, que são aqueles que a gente utiliza o ed para transformar no passado ou no particípio, a gente vai fazer da mesma forma. Dance, danced, wash, washed, watch, watched. Ok? Vamos lá. My husband cooked pasta last week. O meu marido cozinhou massa na semana passada. She watched an amazing movie yesterday. Ela assistiu um filme maravilhoso ontem. E na negativa? Na negativa, a gente tem que usar o verbo auxiliar, que é o didn't, que é a contração do did e do not juntos, ok? Quando a gente usa o didn't, a gente já usou um verbo auxiliar que está no passado. Então, o meu verbo tem que ficar no infinitivo, não no passado. Tá, então eu não vou falar didn't went, certo? Eu vou falar I didn't go to the movies last Saturday. Eu não fui ao cinema no sábado passado. Ou, my parents didn't visit me last year. Os meus pais não me visitaram no ano passado. Eu estou falando do didn't e o visit no infinitivo. Não fica didn't visited, certo? Na interrogativa é a mesma coisa. A gente vai usar o auxiliar did antes do sujeito da frase. Como o did está no passado, a outra vez, a gente não vai usar o verbo principal no passado. Nosso verbo principal vai ficar no infinitivo. Então eu pergunto para você, did you read the news yesterday? Você leu as notícias ontem? Ou, did you see John at school last week? Você viu o John na escola na semana passada? Então é did you read? Did you see? Ok? Tá, Carol, eu posso usar os WH words, que são aquelas palavrinhas que começam com W e H, ou só H, alguma delas, né? Por exemplo, what, where, when, how. Claro que pode. Você vai colocar ela antes do did na pergunta. Então eu pergunto, when did you move to Bahia? Quando você se mudou para Bahia? Ok? How did you go to work yesterday? Como você foi para o trabalho ontem? Tá. Então, acabou, né, professora? Não, a gente tem o verbo to be, que é sempre o chatonildo da história, porque quer fazer tudo diferente. O verbo to be, no afirmativo, né,
Em frases positivas no passado, a gente usa o was e o were. O was a gente vai usar para falar com I, he, she e o it. O were a gente vai utilizar para falar com o you, com o they e com o we. Ok, então a gente vai ter frases como I was born in 1982. Eu nasci em 1982. Sim, eu tô velha. She was at home last night. Ela estava em casa na noite passada. They were boring when they were children. Eles eram muito chatos quando eles eram crianças. Tá, o nosso grande problema começa na negativa e na interrogativa. O verbo to be não aceita o uso de auxiliares, como o do, o does e o did. Ele sozinho se transforma para o negativo e muda de posição na frase para fazer as frases interrogativas. Então eu vou falar no negativo. Was not, que contraído vira wasn't. Por exemplo, she wasn't my friend 10 years ago. Ela não era minha amiga 10 anos atrás. I wasn't well yesterday. Eu não estava bem ontem. Quando eu uso were, eu vou usar o were not, que contraído vira weren't. They weren't together in the party last Saturday. Eles não estavam juntos na festa no sábado passado. You weren't happy at the club yesterday. Você não estava feliz no clube ontem. Na interrogativa, a gente vai pegar o was ou were do meio da frase e levar ele para antes do sujeito. Como assim, Carol? Eu vou usar Was he at school yesterday? Ele estava na escola ontem? Were you happy when you lived in London? Você era feliz quando você morava em Londres? Tá. A gente também pode usar os WH words aí, né? Where were you last night? Onde você estava na noite passada? Was the refrigerator open? Or why was the refrigerator open? Por que a geladeira estava aberta? That's it. Hope you liked it. Ah, lembra de seguir a gente também nas outras redes sociais. A gente tá no Instagram, no Spotify com o nosso podcast semanal e também no YouTube, no canal novo. See you on our next Carol Tips.